descobrir subdomínios, né? Então, no caso, a nossa variação seria basicamente, ao invés de terra, admin, barra tal, seria, por exemplo, adminterra.com.br, login terra, meio.terra, login. Então, vários subdomínios, várias outras aplicações. Geralmente, a ideia de um diretório, né? A gente tem a nossa aplicação, e ela tem um diretório, um arquivo e tal, mas no subdomínio a gente tem outra aplicação, na grande maioria das vezes. Então, o meio, ele é talvez um outro servidor, uma outra aplicação. O login, ele direciona para um outro IP, né? Pode ter alguma coisa assim. O admin pode ser uma outra intranet, pode ter aqui, sei lá, intranet.terra.com.br, e dessa forma também a gente tem hoje, né, uma lista aí, aqui no Checklist, no Discovery, com subdomínios. Deixa eu carregar aqui, no caso DNS, Domain Name System, e tem aqui, por exemplo, 5.000 principais subdomínios, né? Mail, cPanel, que é um software de gerenciamento aí, teste, ou old. Muita gente usa o old.terra, por exemplo, para salvar um site antigo, né? Tem um backup lá para teste. VPN, você está uma VPN da empresa. Mobile, imagens, painel, newsletter, cara, vários aí então, né? Pra gente testar e ver se existe. Mas agora, como fazer isso? Então tem que só mudar a lógica do nosso site e aprender a trabalhar com o try e o except. Você vai entender agora, né, o porquê desses dois caras ter chegado na parada, e você vai adorar ter conhecido eles, tá? Então, qual que é a ideia? Eu tenho uma URL, o Terra, tenho uma lista, que eu também vou montar um subdomínio com base nessa lista, né? E vou percorrer a lista, né, dando um i, vou montar, não vai ser URL, no caso vai ser sub to check, que vai ser o URL, né, mais i. Não, na verdade, eu vou te ensinar duas coisas aqui agora, tá? A primeira, que até agora você aprendeu a concatenar string dessa forma, né? Em Python tem outra forma de concatenar, que é bem melhor, inclusive, que é você, antes de começar uma string, passar o F, que ele vai formatar, e aqui dentro você pode ter o texto da string, mas também trabalhar entre chaves com variáveis. Até fazer execuções de 1 mais 1, por exemplo. Você consegue executar isso, e o resultado aqui, né, ele vai ser a string. Ele vai pertencer à string, no caso. É bem legal isso, tá? Então, tipo, a variável URL, eu posso ter ela aqui dentro, ao invés de ter que fazer mais URL, entendeu? A gente pode formatar esse template string dessa forma assim, tá? Então, qual que é a ideia? Como que eu vou montar um subdomínio? Eu vou iniciar uma string com F aqui, e vou passar https o valor do subdomínio, no caso, botar já entre chaves aqui o lista, e ponto, e o valor da URL, né? Que no caso vai ser o terra.com.br, certo? Só para verificar, https tipo login, ponto, URL terra.com.br. Deu para entender aí? A formatação, a gente consegue trabalhar com as variáveis, né, aqui dessa forma. Então, feito isso, qual que é a próxima parada? Eu vou agora aqui no request, né, fazer a requisição no sub to check, que é o subdomínio para verificar, e agora vai começar o problema. Por quê? Eu vou executar para você ver, tá? Deixa eu só copiar aqui também, aqui é sub to check e tal. Digamos que a gente continue se baseando no 200, né? Cara, se for 200 é porque existe, né? Vamos executar, olha só. Primeiro erro identificado, tá? Eu estou passando a lista. Então, tipo, eu estou botando a lista.url. É o i, né? Eu tenho que pegar o valor do item que eu estou percorrendo, né? Tipo, não é i somente aqui. Pô, Bruno, tá... Olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu montei essa string aqui, ó. Se liga. https ponto terra, né? Passei a lista toda. Então, somente o i, que é o item que eu estou interagindo. Agora sim. Agora é o erro que eu queria ter. Que é o seguinte. Deixa eu ver se ele chegou a testar algum. Foi direto, ó. Então, qual que é o erro, né? Porque é um subdomínio diferente de um diretório, por exemplo, admin.terra.com.br,
.terra.com.br, diferente no diretório, ele não responde o HTTPS, o request no caso, né, do HTTP. Se eu vim aqui, ó, inspecionar, ele não existe. Então, olha só, falhou. Por quê? Não tem como fazer uma requisição HTTP num subdomínio que não existe. Tá ligado? Tipo, pô, não tem... Cara, esse site não pode ser alcançado. Não é que não existe conteúdo, que está com acesso bloqueado, nada do tipo. Não tem como. E o objetivo do requests, ele é fazer uma requisição HTTP. E se ele não conseguir fazer, ele não tem nenhum status, não tem nada para trabalhar. Então, o que acontece? Ele dá um erro na execução. E em Python, para tratativas de erro, a gente não tem, tipo, a gente poderia ter, tipo, um if, se der errado, faça isso, né? Mas seria muito difícil, né? Por exemplo, pô, pode ter vários tipos de erro e tal. Então, a gente tem, né, o nosso bloco aí nessa condicional, try e o except, no caso, né? Que parada é essa aqui? Basicamente, é como se fosse, pensa como se fosse um if e o else, tá? O que tiver no escopo aqui vai ser executado e o que tiver aqui vai ser executado. E o que vai ser executado? Ele vai tentar fazer o que você passou aqui e se não der certo a instrução, seja uma requisição, qualquer comando, tá? Qualquer linha de código, se der qualquer erro, ele vai executar o except que você passou lá. Então, olha que maluco, olha que fantástico isso, tá? Então, sabendo disso, o que eu vou fazer? Aqui dentro do meu loop, né, eu vou montar o sub2check, legal, e vou dar um try, vou tentar fazer um request, e eu não preciso mais desse if. Por quê? Se ele conseguir fazer um request, concorda comigo que o subdomínio existe? Porque ele conseguiu fazer um request. O subdomínio acessou a requisição HTTP, ele aceitou no caso, né? Então ele existe. É só isso que eu quero fazer. Se deu certo a requisição é porque deu a requisição, então o subdomínio existe. Eu não quero saber se o conteúdo está lá ou não está, se é 400, se é 300, né? Então, se ele conseguir dar o request, eu quero printar, né, o sub2check e separar aqui separar a linha. Vou tirar o else também, porque não precisa o else aqui agora, né? E se ele não conseguir executar isso aqui, né, o que está dentro do try, se não der certo, eu posso ter um except, que é uma exceção, falando, mano, pô, não consegui, e continue. O que eu continue? Ele vai para o próximo item da lista. Então, se o admin não deu certo, continua para o próximo. Se o login não deu certo, deu certo, fez o request, dá um print, vou botar aqui, ó, vai dar um print, por exemplo, sucesso, printa o domínio e bota uma separação ali. Vamos ver o que vai acontecer? Executar, ó, não consegui. Deixa eu botar o qual que ele não conseguiu, né? Vou formatar aqui só pra gente saber o domínio que ele não conseguiu testar. Vamos ver. Ó, não consegui, admin, não consegui, sucesso. O meio terra deu sucesso. Se eu abrir aqui, ó, esse subdomínio existe, o painel também. Ó, terra meio, existe subdomínio, um painel de e-mail aqui. E o central, pô, redirecionou inclusive, ó. O painel ele foi redirecionado para central. Olha que louco. Então, tudo que responder, né, requisição é porque existe subdomínio, está disponível, né, é um domínio ativo. E o que não der certo, mano, tem um except aqui, cara, printa que deu erro, tá? E, gente, esse except, pô, esse aqui é a filtragem mais simples, né? É qualquer erro faça isso. Mas cada ferramenta também tem condições aqui, pô, por exemplo, aqui, ó o except aqui baseado em timeout. Se der timeout, faça isso. Se tiver bloqueado, faça isso. Então, tem várias extensões aqui do except que eu posso trabalhar, né? Posso trabalhar com condicionais baseada no erro. Mas aqui, mano, o principal que a gente está fazendo aqui é deu certo, deu, se não deu, faça isso. Quer ver um exemplo aqui de um exploit, por exemplo? Ó? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Espera aí, cadê o try? Deixa eu ver se eu acho algum código. Aqui, ó, ele está tentando fazer uma requisição. Se for 200, beleza. Ó, se não for 200, se for diferente de 200, não é. E se não conseguir fazer requisição, ó, não é, deu erro de conexão, ó.
ele está fazendo o accept por requests, connection, erro de conexão, dando o erro aqui. Olha que bacana, né? Sendo usado aí o try como a gente viu, tá? Então, dessa forma, a gente está conseguindo aí verificar se o subdomínio existe, né? E, pô, cara, isso é bem especial mesmo, né? E eu vou te ensinar agora, já, a como pegar essa lista de subdomínios e testar, né? Abrir um arquivo, uma lista e testar todos aí. Mas lembrando que hoje uma ferramenta famosa que faz isso que a gente escreveu aqui é essa ferramenta aqui, ó, o Nock Subdomain Scan, ele é feito em Python também, ó. E ele é bem legal, ele tem as cores aqui e tal para até vou instalar aí para vocês verem, né? Deixa eu ver o código dele aqui, ó. Setup, então na verdade aqui dentro. Deixa eu ver o código dele aqui, ó. Nock.py. Ele usa o colorama para colorir o terminal, o request também, gerar valor randômico, o beautiful soup. Já vou te falar por que ele usa isso. O sys também, o OS. Então, é um código bem maior, né? Pô, se for 200, então realmente, cara, o pessoal focou em criar uma ferramenta ali bem focada nisso. Eu acho que ele acha até exploit, né? Então faz várias coisas, não é somente listar o subdomínio, né? Tem até o Metasploit está no meio aqui, né? Mas se eu fosse tentar utilizar essa ferramenta no Kali, eu acho que não tem por padrão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar cadê meu Kali Linux aqui, peraí. Eu acho que não tem por padrão, tá? Deixa eu pegar o terminal. Calma aí, cadê o terminal? Tá aqui. Não tem, ó. Mas não, acho que não é essa ferramenta não. Então eu vou dar um git clone nela aqui, peraí. Deixa eu dar um git clone para baixar esse repositório para minha máquina. Vou entrar dentro dela. E tenho aqui, ó. Uma coisa importante, tá, gente? Se eu tentar executar ela, eu vou entrar na pasta dela, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu vou dar um Python 3 no nock.py. Não sei se está tudo instalado que precisa para rodar. Tem que passar o valor do domínio, né? Vou botar aqui o tecnicasdeinvasão.com. Deixa eu ver se ele vai funcionar ou se vai dar algum erro. Talvez o módulo... deu certo. Deixa eu botar o terra aqui como que está. Deixa eu botar os terra aqui para fazer jus ao que a gente está tentando. Então, terra.com.br. E ele vai tentar fazer também a liberação aí no terra. O mesmo processo que a gente fez, olha só que legal. Mais para frente no modo web a gente vai utilizar outras ferramentas e tal. Mas ele está tentando aí, ó. Tá vendo aqui ó, os testes, ó? Ele está tentando identificar. Então, ele vai fazer uma lista aí, da mesma forma que a gente está fazendo, tá? Testando um por um, porém com várias outras features, né? Olha só, por exemplo, ele encontrou um aqui, ó. Add Server Terra. O que ele encontrou? Ele encontrou esse aqui e ele trouxe, ó, que é o Windows Server, tá vendo? Por quê? Porque ele leu o banner também. Então, se eu abrir aqui o Terra, olha só, vamos ver. Se eu abrir o Terra, ele fez uma coisa a mais. Ele abriu e ele também baixou o código-fonte e identificou que tinha um banner Microsoft, por exemplo. Tá? E assim por diante, né? Então aqui, ó, aqui tem um Nginx, que é um servidor web, na API. Se eu copiar a API Terra, bora ver? Olha só, Nginx. Por quê? Isso aqui é a página de um Nginx, um servidor. Então ele tem lá uma inteligência, né, que pega lá o requests.txt, quer ver? Deixa eu tentar ler o código-fonte deles, ó. Eu vou identificar isso. Vamos botar aqui .text. Olha só. Ele pega o request.txt e passa para o Beautiful Soup. O Beautiful Soup ele é meio que um parsing de HTML, que é para poder ler o HTML, né? Tentar identificar se tem, por exemplo, alguma coisa escrita. E já que ele encontrou Nginx escrito, ele falou, cara, tá rodando Nginx nesse subdomínio que existe. Então é basicamente essa a ideia. Cara, encontrou vários aqui, ó. autoconfig.terra e assim por diante. Por exemplo, aqui está o Nginx, ó. Então ele leu esse valor, né? Então a gente pode fazer na nossa ferramenta também, automatizar isso também, tá? Se eu quero que tire um screenshot da tela, eu posso fazer isso também. Checkout, tá bem legal.
Beleza, então? Basicamente é isso aí. A gente mudou um pouco a lógica do diretório para o subdomínio. Então aprendemos a trabalhar com requisição HTTP e também com a tratativa do try e o except. Inclusive nesse programa aqui deve ter também utilizando o try. Ó, tenta fazer isso. Tenta fazer uma requisição. Tenta fazer isso. Se não der, faça isso. Ó, não foi encontrado e tal. E assim por diante. Então é isso aí. Até a próxima aula.